Bom dia, quarto ano. Tudo bem aí? Vamos continuar nosso estudo do direito tributário. Nós estamos nesse capítulo tratando dos vários princípios constitucionais tributários. E hoje, então, nós vamos falar de um, que é o princípio da progressividade. Ele é um princípio importante, sobretudo porque ele interage com três impostos brasileiros. O IPTU, o ITR, o Imposto Territorial Rural, e o Imposto de Renda. E o princípio da progressividade, ele tem, na verdade, duas abordagens, ou duas espécies. Uma primeira espécie que nós denominamos de progressividade fiscal. Essa palavra fiscal, e ela, na verdade, contraria, ou ela é o oposto da palavra extrafiscal, que nós tanto já falamos no princípio da legalidade, no princípio da anterioridade. Quando a gente se refere, portanto, a alguma coisa fiscal, uma preocupação fiscal ou a progressividade fiscal, o que nós estamos falando é que esse princípio se envolverá nesse instante apenas com a questão econômica, com a questão do valor envolvido. Portanto, não há nenhuma outra preocupação não tributária. Portanto, não se estará estudando esse princípio na modalidade fiscal tentando envolver nenhuma outra preocupação que não seja efetivamente a carga, o valor a ser recolhido. Nessa medida, quando a gente utiliza a progressividade fiscal, e isso acontece, portanto, no imposto de renda e no IPTU, nós estamos estabelecendo um parâmetro daquilo que nós vimos na aula passada, que é o princípio da capacidade contributiva, ou seja, nós vamos estabelecer, usando a progressividade fiscal, uma sequência de valores que, à medida que forem subindo, nós faremos com que a tributação suba também proporcionalmente, impondo uma alíquota maior em cada uma dessas faixas que detectam aumento de base de cálculo. Ou seja, a progressividade fiscal nada mais é do que, à medida que a base de cálculo for aumentando, a alíquota incidente vai aumentando, que é exatamente o que a gente viu na aula passada, que acontece com a aplicação da capacidade contributiva na tabela do imposto de renda. De modo que a gente cria, nesse ambiente de progressividade fiscal, uma tributação em faixas. E em cada faixa, a tributação será de acordo com aquela determinada alíquota. Isso acontece então com o imposto de renda, conforme nós vimos na aula passada. A capacidade contributiva, ela se aplica efetivamente no imposto de renda através do princípio da progressividade. De modo que aquelas faixas de valor de receita, de salário, de valor auferido, ela se encaixa em cada uma daquelas 5 faixas e para cada faixa haverá uma alíquota que aumentará à medida que aumenta a base. De modo que quem ganha muito pouco não pagará nada, quem ganha um pouquinho mais pagará 7,5%, quem está na terceira faixa pagará 15%, quem está na quarta pagará 22,5% e quem está na quinta pagará 27,5% em relação ao imposto de renda. Quando a gente olha essa tabela, ela é o que a gente chama de tabela progressiva. E é progressiva do ponto de vista fiscal, por quê? Porque quando se aumenta esse valor, o que se deseja é apenas tirar mais de quem potencializa a maior possibilidade contributiva. Portanto, a gente detecta que uma pessoa pode mais que a outra e pede para ela um esforço tributário que nos permita recolher mais dela do que da outra. Mas mais, não apenas nominalmente, mas mesmo com uma alíquota maior. Portanto, quem está na última faixa paga 27,5% e mais, inclusive com alíquota maior do que quem está na quarta. Esse mesmo mecanismo, ele hoje é admitido para o IPTU. Portanto, hoje nós temos um IPTU, que foi fruto de uma emenda, que colocou lá no artigo 156 da Constituição, no parágrafo 1º, que trata do IPTU, a possibilidade de que o IPTU também seja aumentado apenas com base no valor. De modo que hoje é perfeitamente possível nós termos um IPTU em faixas de valor, de modo que quem é proprietário de imóveis de um determinado valor pode não pagar nada, um valor um pouco superior pode pagar 0,3%, um valor um pouco superior 0,6%, e, portanto, nós estabelecemos para o IPTU o mesmo critério de progressividade fiscal que havia no imposto de renda. Voltamos.